Sejam bem-vindos ao curso breve Empreendedorismo da Ideia ao Negócio, volume 2, Consolidar Caminho. Esta é a agenda que temos pela frente, do modelo ao plano de negócio. Se repararmos, o empreendedorismo pode ser entendido como uma metáfora que é o motor do empreendedorismo. Vamos imaginar um motor de combustão interna, um motor de um automóvel, e este motor tem essencialmente 4 fases. Se olharmos para o diagrama do lado direito, temos a fase 1, que é a fase da admissão, em que no automóvel convencional entra combustível e comburente, ou seja, gasolina e oxigênio. Depois haverá necessidade de comprimir este mesmo combustível e este comburente na fase 2, que é a fase da compressão. Obviamente que a compressão segue para a fase 3, que é a fase da explosão, que irá dar o impulso ao êmbolo para que o movimento possa acontecer, no fundo, a força de tração, o torque, e assim temos a competitividade, no fundo, do motor. Mas também temos a parte negativa, que é a exaustão, onde saem os gases de escape. Vamos agora partir para a parte do empreendedorismo. Substituindo o combustível e o comburente por ideias inovadoras, vamos filtrar estas ideias. É sabido que de 1000 ideias, uma apenas pode vigorar, o que significa que podemos ter todos muitas ideias, mas temos que filtrar quais são as melhores ideias. Ou seja, vamos tentar modelar o nosso negócio através de ferramentas específicas que iremos falar a seguir. A fase 2 passa então pela compressão, e a compressão é depois do pré-filtro do modelo de negócio, vamos agora elaborar o plano de negócio. E o plano de negócio já é uma coisa com mais consistência, em que nos permite validar alguns pressupostos antes de darmos o passo seguinte, que é arriscar, ou seja, empreender, que no sentido do motor seria a explosão. Então, passamos agora à fase 3. A fase 3 é a da explosão. Em sentido empreendedor, é a criação, o dar o pontapé de saída, o fazer acontecer. E então passamos para a fase 4. Hoje é sabido que qualquer negócio tem que ser sustentável. E quando nós falamos de sustentabilidade, falamos de sustentabilidade financeira, falamos de sustentabilidade económico-financeira, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. E este é o impacto do nosso negócio na comunidade, na sociedade, que consegue gerar riqueza e criar postos de trabalho. Se olharmos agora para o diagrama do lado esquerdo, conseguimos perceber a entrada então de novas ideias. Essas novas ideias vão dar resultado à fase do fazer acontecer, deixando antever resultados económicos, financeiros, sociais e, no fundo, há que também controlar a componente do impacto sustentável ambientalmente. E assim temos um diagrama como poderá funcionar o empreendedorismo. Noutro esquema e de uma forma mais simples, tudo começa pela investigação e desenvolvimento e pela inovação. E esta investigação e esta inovação está automaticamente ligada às nossas ideias. Poderíamos começar por uma ideia. Se estivermos a falar de um café é um café, não requer que haja investigação e desenvolvimento, por vezes nem sequer requer que haja inovação. Podemos partir da ideia, dessa ideia passar para o plano de negócio, para não arriscarmos com o avançar do negócio e depois nos arrependermos. Vamos fazer simulações previamente. E aí, seguinte, vamos então reunir o capital, os parceiros, os sócios, quem quer que seja, tratar de todos os trâmites legais e vamos avançar com a criação do nosso negócio, da nossa empresa. Hoje o nosso negócio existe e nasceu com uma determinada dimensão
ele terá que crescer, teremos que fazer novas contratações de recursos humanos, eventualmente teremos que realizar novos investimentos, então temos a fase de crescimento. Não significa que este ciclo fique fechado sobre ele próprio, podemos ainda investir em investigação e desenvolvimento, em inovação, e em vez de um café, passarmos a ter um cybercafé ou algo muito mais complexo, muito mais sofisticado e que consiga acrescentar maior valor para o mercado. É este o ciclo. Ainda assim, se partirmos da investigação e desenvolvimento, conseguimos, à partida, ditar para o mercado negócios mais sofisticados, com produtos de maior valor acrescentado, que eventualmente nos libertam uma maior margem de comercialização. Então, partindo da base da investigação, teremos uma ideia de negócio mais sofisticada, uma proposta de valor capaz de ir ao encontro das necessidades do cliente de uma forma mais fácil e de as satisfazer, ou seja, obtendo da parte dele a preferência do nosso produto face aos nossos concorrentes. Agora sim, passamos para o plano de negócio e a seguir vamos concretizar, materializar o plano de negócio através do fazer acontecer, que é a criação do negócio. Para refletir, temos ideias, mas estas ideias têm que estar sempre orientadas com um problema ou com uma situação concreta que é sentida por um grupo de indivíduos que sente a mesma necessidade, o mesmo problema. E nós temos que ter a capacidade de ir ao encontro da satisfação dessa necessidade, da resolução desse problema. Só assim conseguimos alcançar o sucesso do nosso projeto. Não podemos apenas copiar aquilo que os outros já têm, acreditando que se serve para eles, também serve para nós. Vamos partir do primeiro exemplo. Situação observada: temperaturas muito elevadas. Produto desejado: a cerveja. Problema identificado: a carica. Ok? Vamos apostar na investigação e desenvolvimento, vamos introduzir criatividade e provavelmente temos uma ideia inovadora que nos diferencia o nosso produto no mercado face à concorrência. Vamos então partir para o protótipo, a seguir para uma versão pré-série e depois de consolidado este conceito, vamos então comercializar a nossa solução agora já em série no nosso mercado que entretanto selecionamos, que pode ser o local, o regional, o europeu, o mundial, o que seja. Como uma imagem vale por 1000 palavras, o que eu acabei de dizer está agora refletido. Temos o problema, a cerveja com a carica. A primeira descoberta passa por criar uma chave que retira a carica da garrafa, aparentemente resolve o meu problema. Acontece, porém, que não resolve com toda a eficácia. Ou seja, se eu me esquecer da minha chave em casa, não terei comigo, no momento em que preciso, a chave para abrir a garrafa. Então, outras entidades foram à partida de outra solução e aparece aqui aquela garrafa em que permite retirar na mesma a tampa de uma forma bastante fácil, o segundo exemplo. No entanto, esta solução provavelmente não resolve todos os problemas. Primeiro, é uma solução técnica demasiado cara. Há valores culturais pelo meio, associados ao uso do produto, ao cliente-alvo. Provavelmente ninguém viu uma tampa destas utilizada em Portugal numa garrafa de cerveja vendida no mercado a um preço baixo, porque o preço de fabrico desta garrafa fica logo demasiado caro para se poder praticar um preço no mercado controlado. Então, eis que surgiu a terceira opção. Através da investigação e desenvolvimento, conseguiu criar-se uma nova carica que não necessita de chave, resolve o problema da situação 1 e ficando mais barato do que a situação 2. E está aqui um exemplo de como se pode abrir a mesma garrafa de cerveja com o mesmo exemplo, com os mesmos valores culturais que estão inscritos no exemplo número 1. Agora o exemplo mais esotérico, se quisermos, uma brincadeira. Apelando à criatividade, conseguimos criar um táxi cor-de-rosa. Esta é uma realidade não em Portugal,
porque está restritiva em termos do que é o licenciamento, não é uma solução legal possível em Portugal, no nosso país, mas estes táxis cor-de-rosa existem no Médio Oriente e no México. A criatividade aqui funcionou. Toda a gente conhece o negócio dos cafés, as cápsulas, por ser uma solução higiênica, uma solução gourmet, entre aspas, e uma solução em que qualquer um pode tirar o café mais adequado e ser ao gosto do consumidor, do amigo, de quem quer que seja. E se nos lembrássemos da mesma situação, não para os cafés, mas agora vamos inovar para outro segmento de mercado, os vinhos. Ou seja, partindo de uma base que é um vinho normal, de qualidade média, vendido agora, através desta inovação de marketing, a um preço muito mais elevado. Vale ou não vale a pena inovar? Mas afinal, o que é inovação? Podemos ter então inovação de produto, ou seja, criarmos um novo produto ou melhorarmos as características funcionais de um outro produto já existente. Podemos ter inovação de processo, ou seja, inovar na forma como fazemos, realizamos o nosso produto. Podemos ter ainda inovação organizacional, que passa por uma nova estrutura, um novo sistema de comunicação, por aí fora. Podemos ter inovação de gestão, práticas de gestão, por exemplo, just in time, qualidade total, sustentabilidade, portanto, outros paradigmas na área da gestão. Podemos ter inovação de marketing, novas formas de fazer mercado, novas abordagens de vendas, novas formas de financiamento. E assim temos inovação. Ou seja, quando nós trabalhamos a inovação, não necessita ser a inovação apenas ao nível do produto, pode ser de processo, organizacional, de gestão, de marketing, etc. E será que todos nós temos o perfil adequado para ser empreendedor? Bem, levanta-se a primeira questão. Qual é o perfil do empreendedor? Há algumas características que são aqui analisadas. Será necessário ter o tal sangue azul e ser filho de outro empreendedor? Parece-me que não. Pode ajudar, mas não é uma condição sine qua non. Ser o gênio da lâmpada? Também não. Às vezes, ser trabalhador, perseverante, é uma característica fundamental. Simpatizar com o Sr. Ministro das Finanças? Porventura convém, mas poderá também não ser uma condição obrigatória. Não ter medo da dor? Bem, se calhar é necessário ter medo da dor. É preciso é conseguir saber arriscar, ok? Não possuir outra ocupação. Muitas vezes existem pessoas que, não tendo outra ocupação, têm que desenvolver o seu próprio negócio. Chama-se a esta tipologia de empreendedorismo o empreendedorismo de necessidade. Mas, por outro lado, temos também o empreendedorismo de oportunidade, que porventura tem mais valor acrescentado no mercado, porque consegue colocar no mercado outros produtos que até lá não existiam ou com características diferenciadoras que permite, porventura, acrescentar uma maior margem. Estão agora aqui algumas características, então, reais que o empreendedor deve ter: sentido de responsabilidade, preferência por riscos controlados, ser capacidade de arriscar, mas ser capaz também de analisar o risco, ter percepção das probabilidades de êxito, ou seja, conseguir ver mais além, grande capacidade de trabalho, não pode esperar trabalhar apenas 8 horas por dia, ter uma orientação para o futuro, ser organizado, ter a tal capacidade de inovação, ter a capacidade de se adaptar facilmente, não desistir, ser perseverante, ser capaz de aprender com os seus próprios erros, ter vontade de evoluir. E estas são as características que todos os manuais referem que devem existir no empreendedor. Eu próprio digo que o empreendedor, para além destas características, é definido como aquele que faz acontecer. Mas então, por onde vamos começar? Bem, em primeiro lugar, temos aqui algumas questões de reflexão e a partir desta reflexão vamos dar o passo seguinte. Quem são e onde estão os nossos clientes? Que necessidades pretendemos satisfazer? Com que tecnologias satisfazemos essas mesmas necessidades? Que equipamentos dispomos? E através de que canais de distribuição vendemos os nossos produtos, ou seja, bens ou serviços? Estas são as primeiras questões que vocês terão que colocar às vossas ideias de negócio.